Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Catequese sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. 10º mandamento da lei de Deus. Não cobiçar as coisas alheias. O que nos ordena o 10º mandamento da lei de Deus? O 10º mandamento nos ordena sermos agradecidos pelos bens que nós, porventura, tenhamos. Nos ordena também combater todo tipo de inveja e sentimentos de cobiça em relação aos bens do nosso próximo. O 10º mandamento nos chama à temperança, ao equilíbrio e ao uso moderado dos bens passageiros em função dos bens futuros da vida eterna, de modo que nós não venhamos a cair na idolatria das coisas materiais. E o que nos proíbe o 10º mandamento da lei de Deus? O 10º mandamento nos proíbe a murmuração pelo estado de pobreza no qual porventura nós estejamos. E embora não seja pecado e não seja ilícito buscar progresso material, nos chama atenção a fim de que nós tenhamos sobriedade e coloquemos em Deus a nossa maior riqueza. Para além daquilo que diz o 7º mandamento, o 10º mandamento não nos proíbe apenas furtar, roubar, subtrair os bens alheios, mas nos proíbe também desejar, cobiçar aquilo que o nosso próximo possui, ou nos proíbe também buscar enriquecer ou adquirir bens de forma desonesta. Enquanto o 7º mandamento refere-se sobretudo aos atos externos, o 10º mandamento refere-se, acima de tudo, às intenções do coração, às mais íntimas intenções do nosso interior. Não foi por acaso que nosso Senhor Jesus Cristo, como vai estar narrado no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 6, que disse que ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Por sua vez, os apóstolos, especialmente São Paulo, nos adverte a respeito do pecado da avareza. Vai dizer São Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, que a cobiça do dinheiro é a raiz de todos os males e que é também uma forma de idolatria. O 10º mandamento da lei de Deus nos faz ver que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos ter muita sobriedade no uso das coisas materiais e termos atenção a fim de que nós não sejamos fisgados, de que nós não venhamos a cair na tentação do materialismo, na tentação da cobiça desordenada das coisas passageiras. A avareza é um dos 7 pecados capitais que, na verdade, leva as pessoas a cometerem muitos outros pecados. Por causa da cobiça do dinheiro ou das coisas materiais, muitas pessoas mentem, muitas pessoas corrompem, muitas pessoas se deixam corromper, muitas pessoas matam, muitas pessoas cometem fraudes e enganações. A cobiça desordenada dos bens materiais leva as pessoas a adotarem um estilo de vida que é anticristão. Por isto, de muitas formas nos advertiu nosso Senhor, explicando-nos que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Todos nós somos chamados a contemplar o exemplo da vida de nosso Senhor no que se refere a esta magnífica virtude, a virtude da simplicidade e da pobreza, do desapego das coisas passageiras. Porque, embora sendo Ele Deus, sendo Ele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele veio a nós de uma forma muito simples, humilde e pobre, e durante toda a sua vida deu este eloquente testemunho de que, de fato, as nossas riquezas não são aquelas cujas traças podem comer, não são aquelas cujos ladrões podem roubar, mas aquelas que nós podemos ajuntar no interior dos nossos corações e que podemos levar conosco
junto ao reino dos céus. Grande parte dos pecados que hoje se cometem justamente por causa desta cobiça dos bens materiais, deste apego às coisas fugazes deste mundo, que levam as pessoas a um desequilíbrio e uma forma de vida que é contrária àquela que Jesus teve e que nos ensinou. Por isso, devemos suplicar muito ao Espírito Santo a graça de usarmos com sabedoria e com sobriedade os bens passageiros, de forma a servir para aqueles que são eternos, de forma que possamos atravessar este mundo sem apegar-nos a nada do que nele existe. Desta forma, poderemos com livre coração juntar aqueles tesouros que realmente interessam e que nos conduzirão à união e à comunhão com Deus na eternidade. Uma vez que confrontamos a nossa consciência e as nossas atitudes com os mandamentos da lei de Deus e as exigências da Santa Igreja, devemos, portanto, se encontramos falhas, procurar fazer uma boa confissão. Aliás, a confissão deve repetir-se com frequência, se possível toda semana. Se não é possível toda semana, ao menos quinzenalmente e, quando muito, mensalmente. Todos aqueles que podem confessar-se com frequência devem fazê-lo, a fim de jamais habituarem-se a situações de pecado. Lembrando que a obediência aos mandamentos da lei de Deus expressa o nosso amor para com Deus e o nosso amor, o nosso respeito e a nossa gratidão para com Deus, nosso Criador e Redentor. Devemos pedir continuamente a graça a Deus de que aumente a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade, o nosso amor para com Ele, para que nós venhamos sempre buscar cada vez mais o conhecimento acerca dele e de sua vontade expressa nos seus mandamentos, e que nós tenhamos a disposição, a determinação de colocar em prática a vontade de Deus, para perseverarmos unidos a Ele neste mundo, até chegarmos à plenitude da comunhão na vida eterna nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.